Meus amigos, e ontem já foi o primeiro dia, o primeiro ato de um julgamento que promete escancarar as entranhas de uma trama que cheira a pólvora e traição. A gente que está acompanhando atentamente já percebemos que no centro desse ringue não é só uma ideia, não é só um réu e também não é só uma mentira, mas várias falácias tão repetidas que seus criadores quase conseguiram convencer a si mesmos de que era verdade. Mas só que acontece que alguém ali no Supremo, no Superior Tribunal Federal, tem alguém que ainda lembra muito bem do cheiro do café. E não só do cheiro de pólvora de armas na época da ditadura. Alguém que lembra que as palavras têm significado sim e que a lei não é um jogo de faz de conta. E foi com a precisão de um bisturi que a ministra Carmen Lúcia fez o que ninguém há tempos no poder teve coragem de fazer. Ela parou o espetáculo e desmascarou o truque que o advogado de Ramagem, o Paulo Sintra, tentou desmerecer as urnas eletrônicas. Presidente. Pois não, ministra Carmen. Vossa Excelência me permite, eu queria apenas fazer não propriamente uma indagação, enfim. Pois não. Que o nobre advogado fez muitas referências à inexistência ou que teria havido uma campanha pela eleição auditável, pelo processo auditável e que isto era algo que foi até objeto de uma proposta de emenda constitucional. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Sim, Excelência. Porque repetiu como se fosse sinônimo, e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria, e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. O que se fez foi, o tempo todo, dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade. A auditoria, desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Não é, e o que foi dito o tempo todo foi esta confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro e colocar em xeque. Então, só para esclarecer. Eu posso, então, esclarecer a minha própria fala para que eu não passe... por favor, sim. Porque foi muito repetido. Eu estou copiando e por isso é que eu usei essa expressão voto auditável, voto impresso, porque nesses textos e nos pronunciamentos de Jair Bolsonaro, esses termos eram repetidos. E ilegítimos. Minha opinião, eu vou falar minha opinião pessoal. Não é opinião, a minha entendimento pessoal. O fato é que o processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável. Ponto. Eu conheço profissionalmente a segurança das urnas e essa questão do voto impresso é só em relação à defesa ao que foi dito. Não é a defesa que defende essa ideia. Ótimo, que fique claro. O processo eleitoral brasileiro é auditável, íntegro, perfeitamente seguro, como se comprova amplamente. Voto impresso, desde a introdução do voto eletrônico no Brasil, não estamos tendo. É este o fato. E também, para retificar, em 2020 2021, não era o ministro Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para não se imputar a ele a assinatura do acordo perfeitamente legítimo. O advogado de Alexandre Ramagem, um dos réus e acusado de articular o golpe, subiu à tribuna. E como um mantra, como uma ladainha ensaiada, ele começou a ecoar o grande delírio bolsonarista. Processo auditável e voto impresso. Processo auditável e voto impresso. Enfim, ele repetiu diversas vezes na fala dele, que era para defender Ramagem, repetiu várias vezes o voto impresso e o processo auditável, como se fossem sinônimos, como se fosse a mesma coisa. Palavras diferentes, minha gente, mas na boca dele, sinônimos perfeitos para a narrativa de fraude que tentou justificar o injustificável. Ele falou como se fosse óbvio, como se todos ali presentes, ministros do mais alto tribunal da terra, tivessem aceitado aquela lógica distorcida. Mas meu cliente não defendia o golpe, eram só anotações pessoais. Dizia ele, né? Enquanto que as suas anotações de defesa eram, na verdade,
a reprise de um roteiro golpista. Mas a ministra Carmen Lúcia, ela não comprou. Ela não engoliu o embuste. Ela defendeu as urnas com unhas e dentes. Com uma calma que é mais aterrorizante do que qualquer grito, ela interrompeu o advogado. E ela fez a pergunta que corta todo o mal pela raiz. Inclusive, deu para perceber o constrangimento do Paulo Sintra. Advogado, o senhor está usando os termos como sinônimos. O processo eleitoral já é auditável. Não foi exatamente assim que ela falou, né? Foi naquela calma, naquela tranquilidade, naquele jeito, naquela educação que só a ministra tem. Na mesma calma, ela continuou. Amplamente, sempre foi. O voto impresso é outra coisa. Uma proposta rejeitada pelo Congresso e pelo povo brasileiro. O senhor pode me explicar por que insiste em confundir o que a lei separou? E assim, gente, deu para perceber que durante toda a fala do advogado, do Paulo Sintra, ele tentou de algumas formas deixar todos que estavam assistindo aquele espetáculo do julgamento confusos. Deu para perceber isso. E quando a ministra falou, ele ficou todo errado. Gente, continuando minha narração. Ali naquele instante, o castelo de cartas do Paulo Sintra desabou. A estratégia de defesa, que na verdade é a estratégia do crime, foi posta nua. Não se trata simplesmente de defender o homem, mas a tentativa de reescrever uma outra realidade, de tentar, dentro do próprio STF, validar a mentira que alimentou o ódio dos terroristas em Brasília. Eles querem que aceitemos que anotar um golpe é uso pessoal e que planejar o caos é uma opinião, que tentar destruir a democracia é um ponto de vista que merece ser respeitado. A ministra Carmen Lúcia, ela disse não. Ela disse que as palavras importam, que a lei tem significado e que as urnas eletrônicas, elas sim, são inquestionáveis. Elas foram alvo. E agora são a prova. Portanto, minha gente, esse foi o primeiro dia de julgamento com proporções internacionais. Nós vimos a defesa frágil de Ramagem, a investida firme da ministra Carmen Lúcia. E isso revela muito sobre os acusados. Eles são gênios do crime. São homens medíocres que acreditam na própria propaganda. E a pergunta que fica é: o Brasil vai deixar que essa mentira continue sendo contada? Ou vai seguir o exemplo da ministra e chamar a falácia pelo seu verdadeiro nome? Comente o que você achou dessa jogada da defesa. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações e deixar aquele like para o vídeo chegar a mais pessoas. E compartilhe com aquela pessoa que você deseja que ela seja sempre bem informada. E não esqueça, a história está sendo contada agora. Até o próximo vídeo.